Oi, eu sou a Mariana Veiga do Com a Faca e o Queijo na Mão e o vídeo de hoje é sobre uma dúvida muito comum entre os seguidores aqui do canal. Qual a diferença entre o queijo brie e o queijo camembert? Não me xinguem que eu falo demais, mas é que eu preciso explicar. Então, para conseguir explicar a diferença, antes a gente vai falar sobre o que eles têm em comum. Para quem ainda não se aventurou no mundo dos queijos, eu preciso dizer que essa casquinha branca, linda, maravilhosa é bolor. Quando a gente faz queijos de mofo branco, a gente acrescenta um ou dois tipos de bolores, que são o Geotrichum candidum ou o Penicillium candidum. A gente pode comprar esses bolores, eu já tenho várias receitas aqui no canal que mostram como que a gente usa esses bolores. A gente compra ele em pozinho ou a gente consegue também roubar o bolor de um outro queijo. Tem vídeo de tudo isso aqui no canal. Mas o que eu quero dizer aqui nesse vídeo é que essa coisa em comum desses dois queijos, que é essa casquinha branca, ela é causada pela mesma receita de bolor, que é a mesma, que pode ser o Geotrichum candidum ou o Penicillium roquefort. Os dois tipos de queijo, eles usam os dois tipos de bolor. O bolor, além de formar a casquinha branca por fora, por dentro, ele é o responsável por deixar o queijo cremoso. O bolor, ele digere o queijo e deixa o queijo cremosinho daquele jeito que a gente tanto gosta. Então, por isso que quem fala assim, eu tiro a casquinha do brie porque eu tenho nojo, porque é bolor, tem bolor no queijo inteiro. Mas tudo bem. Explicadas as semelhanças entre esses queijos, agora a gente consegue explicar a diferença. A principal diferença visual desses dois queijos é que, geralmente, o brie ele é comercializado em rodelas maiores e o camembert ele é numas rodelinhas menores. Tanto que é comum no mercado, quem não vai comprar uma rodela inteira para o dia a dia, o brie compra um pedacinho, assim, para dar uma fatia de pizza, e o camembert a gente compra já na rodelinha menor, vem numa embalagem bonitinha, nem tem como muito dividir essa embalagem. Mas essa diferença de tamanho é meramente uma convenção, não afeta a receita. Ok, quando a gente faz um queijo maior, e quem já viu as receitas aqui de queijo de bolor branco do canal sabe do que eu tô falando, uma maior massa de queijo, ela leva mais tempo para maturar. Então, essa também é uma diferença entre o brie e o camembert. O brie, geralmente, ele é maturado por mais tempo, porque a peça é maior, então para ele ficar mais cremosinho, mais gostoso, tudo isso demora mais tempo para acontecer ali dentro da massa do queijo. O camembert, a gente consegue tudo acontece mais rápido porque o tamanho do queijo é menor. Onde foi feito cada um desses queijos? Isso é uma denominação específica de uma região ou não? Quem nasceu primeiro, o brie ou o camembert? Brie. O brie surgiu primeiro. Os dois queijos são da França, mas o brie ele veio da região da Île-de-France, que é aquela região mais ou menos próxima, que é a região em que Paris está, e o camembert ele veio depois na Normandia. Dizem, inclusive, que a receita do camembert foi trazida por uma pessoa que sabia fazer o brie e levou até a região da Normandia, e lá na Normandia se fez o camembert. Quando a gente faz o brie e o camembert com leite cru, que são as receitas tradicionais, a gente consegue ter o terroir da região. É a mesma coisa de vinho. Quem conhece vinho já deve ter ouvido essa expressão, no queijo também, em outros tipos de produtos, mas que é aquela combinação de bactérias, em alguns casos bolores, mas principalmente bactérias, que são características de uma determinada região. E isso é tão importante para o queijo, para o vinho e outros produtos, que a presença dessas bactérias típicas, ela muda o sabor de um produto, ou deixa o sabor, não é uma mudança super drástica, mas ela é suficiente para dar um sabor característico desse produto. Então, o brie feito em uma região da França, comparado ao camembert, que é feito numa outra região da França, quando se faz com o leite cru, as bactérias também são diferentes e com isso a gente tem sabores diferentes nesses dois queijos. Mas a receita é basicamente a mesma. Tem gente que fala que o brie tem uma concentração maior de gordura, mas pelo que eu pesquisei, você pode acrescentar, inclusive tem receita aqui no site, no canal mostrando isso, você pode acrescentar também o creme de leite fresco para ter mais gordura, e o fato de ter mais gordura faz com que o queijo fique mais cremoso. Mas principalmente quando a gente fala de cremosidade, tem outros fatores que influenciam, como por exemplo, a umidade do queijo. A umidade tanto do momento de fabricação no dia zero que você está fazendo, como na umidade nos dias seguintes durante o processo de maturação. Então, mesmo em queijos que a gente não acrescente muita gordura ou em que o rebanho ali daquela região não produza necessariamente um leite
tão gorduroso quanto a média, vamos dizer assim, a gente consegue também trabalhar a cremosidade do queijo na hora que a gente faz e também nos estágios seguintes de maturação. Então, mesmo o brie sendo mais gorduroso, o aspecto final pode não ser tão diferente, tão gritante, uma diferença tão gritante quanto ao camembert. Aí a gente vai chegar ali no supermercado, na gôndola ali na geladeira e falar, eu tô olhando aqui um brie, tô olhando um camembert, talvez um seja mais caro que o outro, isso vai me ajudar a decidir qual que eu vou comprar. Mas e aí, qual que eu compro? Qual que é a diferença? Qual que vai ser mais gostoso pra mim? O que eu levo? Pois é, quando a gente fala de diferença entre o brie e o camembert industrializados, essa diferença praticamente não existe. Por quê? Porque o queijo industrializado, ele é feito com leite pasteurizado. Quem assiste o canal aqui já vai saber a resposta. O que a pasteurização faz? Mata bactérias. Então, aquilo que eu falei lá atrás, de que o terroir, o sabor característico de cada região, que vem por conta das bactérias, ele dá as diferenças de sabor entre o brie e o camembert. Quando a gente fala de um queijo industrializado, isso não existe, porque o processo de pasteurização matou tudo. O que a gente coloca de bactéria por cima para conseguir fazer o queijo, já tem vídeo aqui no canal sobre as culturas, explicando por que as culturas são super importantes na fabricação do queijo. Quando elas são adicionadas, a gente faz um queijo completamente uniforme para a indústria. Não estou dizendo que é ruim, mas é um queijo que você mata o aspecto local dele e você coloca a cultura de bactérias que você quer e ele se desenvolve da forma que você quer. Então, se eu pegar esse leite da Normandia, se eu pegar o leite de Paris, se eu pegar o leite de Pequim, pasteurizar e fizer o meu queijo brie, a diferença, ou o meu queijo camembert, a diferença é insignificante, porque é um processo de padronização industrial. Posso chamar de brie? Posso chamar de camembert? Se esses queijos não forem produzidos nas regiões específicas na França? O brie, pelo que eu pesquisei, não tem origem controlada, designação de origem controlada. Então, brie, só brie, eu posso falar aqui que é o meu brie esloveno, que não tem problema. Mas existem os bries específicos, que é claro que eu não vou lembrar o nome, mas assim, peraí, eu vou fazer uma pausa nesse vídeo e vou olhar, vai. Então vai lá, vai, eu tinha pesquisado, eu já tinha encontrado o brie de Meaux e o brie de Melun. São dois bries que aí sim, para chamar brie de Meaux, tem que ser feito ali na região de Meaux, acho. Mas aí sim, é o brie de alguma coisa, é um brie específico de uma determinada região. Mas usar o termo brie por si só, pelo que eu percebi, não é protegido de nenhum lugar. O camembert, ele é mais protegido, é só o camembert o que é feito na Normandia e seguindo as especificações tradicionais. Então aqui no canal, quando a gente fala receita de brie, o queijo tipo camembert, no fim, a receita é basicamente a mesma, vai mudar principalmente o tamanho da forma, então se for grande, a gente pode chamar de brie, se é menor, a gente pode falar de tipo camembert, porque não é um camembert, porque não é feito na Normandia, na França, mas na real, o sabor, principalmente esse que chega no supermercado, principalmente no Brasil, que são aqueles mais resistentes, então mais industrializados e tudo mais, não tem distinção de sabor, não tem diferença nenhuma, compra o que for mais barato, que no fim dá na mesma. Mas, historicamente, tem diferença sim, que é o que eu já expliquei. Eu tenho uma curiosidade super interessante sobre esses queijos que hoje a gente considera queijos de mofo branco. Antigamente, eles não eram tão brancos assim. Essa eu tenho guardado até hoje porque eu adoro. E porque foi a minha edição de estreia na revista. Quem não conhece, precisa conhecer essa revista Profissão Queijeira. Ela é a minha bíblia dos queijos. Já falei mais de uma vez que depois que eu leio, eu sinto que eu saí num congresso de tanta informação interessante e com credibilidade sobre queijos que a gente tem. E nessa edição aqui, que tem mais de um ano já, é a edição de maio e junho de 2021, a matéria de capa foi sobre o risco de extinção do Penicillium camembert. Eu não vou dar spoiler, quem quiser tem no site da revista. Mas uma informação interessante que eles contam nessa matéria é que até a virada do século XIX para o século XX, o queijo brie, ele não era branco.
ele tinha tons de cinza, de verde, de azul e também de branco. Eu não sei se vai dar pra ver, se não der eu ponho uma foto escaneada assim. Mas ele não era branco, ele tinha um mix de bolores. E na virada do século, do 19 para o 20, um francês, ele conseguiu estudar a genética do bolor branco e foi isolando e conseguiu isolar só o bolor branco e fazer e aí desde então o queijo brie, ele é usando só essa cadeia de bolor branco que ele desenvolveu pro queijo. Então eu achei super interessante, muito legal e vale a pena, por esses outros assuntos, assinar essa revista Profissão Queijeira. Que tem uma colunista aqui que talvez vocês conheçam, mas eu super recomendo a revista inteira, é super interessante. Pois bem, era isso que eu tinha para falar sobre a diferença entre esses dois queijos. É uma dúvida comum de muita gente, já foi minha também. E se você quiser saber sobre diferenças entre queijos, comenta aqui. Eu acho que dá para fazer uma série sobre esse assunto, tem muito queijo que as pessoas querem saber as diferenças também. Então comenta aqui se você gostou, se você acha que merece virar uma série e as diferenças entre os queijos que você quer conhecer também. E aquele pedido de sempre. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e considere se tornar um membro do canal. Isso ajuda pra caramba a manter o canal em pé. Eu sei que eu tava meio sumida, mas a minha vida está meio de cabeça pra baixo. Ainda está, mas eu quis arrumar um tempinho pra fazer esse vídeo porque eu acho que é um assunto super interessante e muita gente vai gostar. Um beijo, um queijo.